Olá pessoal, vamos a mais um curso de Thermopares, módulo 31. Hoje nós vamos falar sobre descalibração do fio de platina, corrosão por gases metálicos. Esse aqui é um caso real que ocorreu. Vamos dar uma repassada rápida aqui sobre termopares nobres. Esse aqui é um videozinho bem interessante, que isso aqui pode ajudar muito no dia a dia de vocês. Termopares nobres, né? São os termopares de platina. Nós temos lá o termopar tipo S, temos o tipo R e o termopar tipo B. Vamos avançar um pouquinho aqui. A platina, ela é muito vulnerável a gases metálicos. O que é gases metálicos? São gases oriundos do processo. Então vamos supor lá que eu tenho um forno, que eu tenho lá peças metálicas que eu estou submetendo a uma certa temperatura. Dessas peças metálicas, ou da própria estrutura do forno, pode acontecer de emanar gases metálicos, e esses gases metálicos, se chegar no fio de platina, ele começa a dar um tipo de corrosão. E é aqui que a gente vai entender o que está acontecendo aqui com relação a esses gases metálicos. É por isso que os termopares de platina, eles têm proteções de cerâmica. Quando você tem uma proteção metálica, esse gás metálico ele pode ser oriundo do próprio tubo de proteção. Então, dentro desse tubo de proteção, teria que ter aí um tubo cerâmico, parecido com um desses daqui, para que ele evitasse a propagação desses gases metálicos para o fio de platina. Existem alguns tipos de tubo cerâmico, que a gente já até gravou um vídeo por isso, né? Aí depende da temperatura, depende do processo, a gente pode colocar o tipo 610, o 710 nacional, e ele pode ser matéria-prima nacional ou importada, ou mesmo o tubo 710 importado, que é esse mais amarelo. Quanto mais amarelo ele for, não necessariamente a cor vai definir isso, mas aqui nessa figura, sim. Esse mais amarelado é o tubo importado. Então, é como se ele fosse uma louça, ele é totalmente não poroso, ele não é poroso. Então, ele evita a propagação desses gases metálicos. E um pouco aí abaixo dele seriam os tubos 710 nacional. E por último, o 610-610, que é totalmente branco. Esse aqui é totalmente poroso e ele permite a passagem de gases. Vamos entender direitinho a corrosão de fios de platina para os termopares tipo B, tipo S e R, né? Mais uma pitadinha aí. Termopar tipo B são usados em vidrarias, processos de alta temperatura, 1600 graus, 1580 graus. Esses termopares tipo B sempre precisam ser protegidos com o tubo 710 importado. Nunca nem o 710 nacional, nem matéria-prima importada, mas ele é feito nacional, nada disso. Ele tem que ser importado. Tá? Então, são termopares que requerem esse tipo de proteção. E a gente vai ver que essa corrosão para termopar tipo B é uma, para termopar tipo S e R é outra. Vamos seguir um pouquinho mais. Aqui nesse gráfico é o exemplo também de um vídeo que eu fiz, mostrando aqui a descalibração do fio de platina. Então, aqui você pode ver, são 3 termopares, né? 2 termopares atingem uma temperatura de 1100, 1080, alguma coisa em torno disso. E o outro terceiro aqui, ele descalibrou. Ele descalibrou, você vê que ele mantém a mesma curva dos de cima, só que num nível um pouco mais abaixo, ou seja, abaixo de 1000 graus. Então, ele descalibrou, ele mudou a milivoltagem dele. Então, isso é muito comum acontecer em termopares de platina, e a gente vai ver um caso real aqui, rapidinho aqui. É um vídeo, volto a repetir, bem interessante. A faixa de temperatura dos termopares tipo S e R de platina é 1450 e do tipo B 1600 graus. Por isso que o tipo B requer termopares protegidos com tubo de alta alumina e importados, né? Aqui nós temos aqui algumas fotos de tubos importados, né? De alta alumina. Vamos dar uma olhada agora nas características dos termopares de platina, e aí a gente vai entender esse fato real que aconteceu com esse fio de platina aqui. Você vê que ele está todo granulado aqui, né? Foi uma foto que foi tirada para a gente entender
o que foi falado nas características desses termopares em vídeos anteriores e agora a gente vai ver um fato real. Vamos lá, nas características dos termopares S, R e B, nos vídeos anteriores, vocês vão ver exatamente isso. Vapores metálicos são prejudiciais e devem ser usados tubos cerâmicos de alta alumina, que é o que eu acabei de falar. Use em altas temperaturas, não observando uma proteção adequada ou bitola do fio, o rompimento do sensor se dá pelo desgaste dos elementos. Em altas temperaturas, a platina fica suscetível à contaminação e grãos são formados ao longo do fio, provocando mudanças na sua calibração e rompimento. Aqui são os grãos que se formam, tá? No slide posterior a gente vai ver essa foto um pouco maior, vai ficar mais claro isso. Para altas temperaturas acima de 1350 graus, devem ser utilizados capilares e tubos de proteção de alta alumina tipo 710 importados. Vamos avançar um pouquinho mais. Aqui o exemplo que eu te falei, que foi falado no início do vídeo, né, com relação ao fato real. Você pode ver que eu tentei aqui aumentar o máximo possível para que todos vissem que a platina está cheia de grânulos, ela está toda quebradiça, que a gente chama. Quando você passa a mão no fio, você vê que ele está totalmente irregular. Aqui a outra parte dele, né, aqui ele está o fio de platina propriamente dito, e aqui ele começa a se tornar irregular, tá? Ele fica totalmente irregular. Mudanças na calibração podem ocorrer pela difusão do ródio do elemento negativo para o positivo ou pela volatização do ródio do elemento positivo, isso dos gases metálicos. Vamos entender um pouquinho mais aqui o que é difusão do ródio e a volatização do ródio. A difusão do ródio do elemento negativo para o positivo, processo em que diferentes substâncias se misturam. Exemplo. O único exemplo que nós temos o ródio no elemento negativo e que pode fazer com que haja uma difusão para o elemento positivo é o tipo B. O ródio no tipo B, ele tem no positivo, o ródio 30%, e no negativo, ródio 6%. Então, a difusão do ródio entre o elemento negativo para o positivo ocorre no termopar tipo B, a difusão do ródio. A volatização do ródio do elemento positivo significa reduzir-se a gás ou vapor. Nos casos dos termopares tipo S e R, né, o que acontece? O ródio ele acaba se tornando um gás ou um vapor por interferência desses gases metálicos. Então ele acaba existindo uma volatização desse ródio. E esse ródio volatizando faz com que o termopar ele perca a calibração, né? Então isso acontece com o termopar tipo S e R. Mais para frente eu vou fazer um vídeo só sobre difusão do ródio e outro vídeo só sobre volatização do ródio. E aí a gente vai explicar direitinho aqui e mais profundamente esses dois assuntos. O interessante é saber que essa granulação dos fios, ele se torna quebradiço, ele tem os grãos, por causa dos gases metálicos. Se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Curta, compartilhe, inscreva-se no YouTube. Hoje a gente tem um WhatsApp também, apenas para o pessoal que é inscrito, quiser tirar dúvidas pelo WhatsApp, você se inscreve, tem um vídeo informando como fazer isso, e aí a gente faz todo um atendimento por WhatsApp. Existe o portal Termopares para tirar dúvidas. Meu nome é José Eduardo Toselli. Fico à disposição. Meu muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até logo.